Fala galera, Ingrid BC na área para mais uma indicação de leitura. Esse é o meu canal Ebó Decolonial e o livro de hoje é O que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Então, agora podemos começar. Como vocês já viram, o livro de hoje é O que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Maravilhosa, que dispensa apresentações, mas a gente tenta, né? Ela é filósofa, feminista e negra, mestre pesquisadora em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo e colunista do jornal Folha de São Paulo. Ela também é colunista online da Carta Capital, das blogueiras negras e da revista As Mina, que é AZ Mina, tudo junto. Trabalho incrível dela, depois procura na internet que vocês vão achar muita coisa boa. Ela recebeu vários prêmios e, segundo a ONU, está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo com menos de 40 anos. Escreveu Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Pequeno Manual Antirracista e O Lugar de Fala. Bom, a Djamila organizou a necessária coleção Feminismos Plurais, da qual o nosso livro faz parte, que conta com 8 livros e com a colaboração de importantes intelectuais negros. Dentre eles, temos a Carla Cotirene escrevendo sobre interseccionalidade, Silvio Almeida falando sobre racismo estrutural, Juliana Borges sobre encarceramento em massa, Joyce Bert sobre empoderamento, Rodney Williams, pai Rodney, maravilhoso, sobre apropriação cultural, Adilson Moreira sobre racismo recreativo, Sidney Nogueira sobre intolerância religiosa e a Djamila escrevendo sobre o que é lugar de fala. E vocês podem ver que essa coleção é necessária, como eu falei anteriormente, porque ela aborda vários conceitos e vários temas que a gente escuta as pessoas falarem na internet ou em conversas e a gente às vezes não entende, acaba reproduzindo eles em falas de maneira deslocada ou de maneira equivocada mesmo, por não conhecê-los de fato. Então, essa coleção desvenda esses termos e pra gente não ficar pagando mico nas rodinhas, né, gente? Então, sobre a estrutura do livro, né? Não reparem, gente, que meu livro ele tá um pouquinho zoado, ele viajou comigo, ele já foi emprestado. Então, assim, é um livro que foi manuseado, foi lido, tá marcado com setinhas, com marcações a lápis do que a gente achou mais importante. Minha amiga abusada para quem emprestei o livro marcou o livro também. Não façam isso com o livro do amiguinho, tá, galera? Porque, assim, tem gente que não gosta que marque livro. Eu marco meus livros. Eu interajo com os meus livros, sabe? Eu escrevo opiniões, dialogo com o que o autor falou, coloco se tem algum outro autor que também fala sobre esse assunto, ou algum livro que eu acho que dialogue. Enfim, vou colocando notas ao longo do livro e eu faço com o que eu quiser, de caneta, de lápis de cera, lápis de cor, com o que eu quiser, assim. Os livros são meus e eu deixo sim marcadas as minhas impressões neles. Marco com tirinhas assim, coloridas, né? O que eu acho importante. Enfim, uso e abuso do livro. Porque um dia na faculdade me disseram que livro bom é livro marcado, é livro amassado, é livro escrito. Porque quer dizer que é um livro estudado, né? Livro intocado não é um livro estudado, saca, galera? E quando a gente marca o livro, por exemplo, eu quando marco, eu tô marcando as coisas que são importantes pra mim dentro do livro. E não o que é importante dentro do que o autor falou, né? Então, se você pegar algum livro emprestado meu, ou
de alguém, não marca o livro, né? Se é emprestado, não marca. Mas se o livro for seu, sim, conversa com o livro. Vale a pena. Porque depois, quando você for folhear ele, você vai ver tudo que te chamou a atenção, o que você gostou, o que você não gostou, enfim. Divaguei um pouquinho aqui, mas foi pra dar um conselho, foi pra uma coisa boa. Vamos voltar. Então, né, tava falando sobre a estrutura do livro. Ele é bem pequenininho, tranquilíssimo de ler. 113 paginazinhas de choque de realidade, tá? E é dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, tá? Apresentação, um pouco de história, mulher negra, o outro do outro, o que é lugar de fala, todo mundo tem lugar de fala, notas em que ela vai explicando autores que ela citou, fatos, conceitos, tá? É a partezinha que ajuda a gente a entender o livro e é legal ir lendo junto, tá? Apareceu um númerozinho, vai conferir lá na nota pra ver o que ajuda no entendimento. É melhor do que ler depois, que depois vai estar tudo fora de contexto. E as referências bibliográficas, né? A Chimamanda alertou a gente pro fato de que a história, ela foi contada, né? A história da humanidade, ela foi contada por apenas um lado participante dessa história, né? E o conceito de lugar de fala vem como uma proposta prática para romper com essa tradição imposta pela hierarquização da nossa sociedade. E como vocês podem ver, os livros, eles vão se complementando, né? Eles vão conversando e esses conhecimentos vão agregando um ao outro. Por isso é importante a gente ler bastante, que cada livro vai nos dar um pedacinho do que é necessário pra gente compreender, né? Pra gente compreender o todo. E essa questão da hierarquização social, a gente consegue entender quando a gente observa, vocês com certeza já viram em algum lugar, que a nossa sociedade pode ser observada em uma pirâmide social, né? Vou ver se eu acho na internet, vou colocar aqui pra vocês uma representação dessa pirâmide. E nessa pirâmide da hierarquia social, os que estão no topo oprimem de várias maneiras os que estão abaixo da pirâmide. E quanto mais abaixo dessa pirâmide você tá, mais opressões você acumula dentro da sociedade. Ou seja, mais desafios, mais obstáculos você vai encontrar, você vai se deparar ao longo da sua vida, né? E a Djamila também aponta, inclusive mais de uma vez no livro, para a necessidade de a gente não hierarquizar tão bem essas opressões. Não tentar colocar num pódio de qual opressão é mais pesada do que a outra, né? A Djamila diz pra gente que esse tipo de discussão não vale a pena, que as opressões elas vêm, né, tem uma origem mesma e que elas precisam ser combatidas juntas, né? Só assim a gente vai conseguir ter um avanço na sociedade e um fim de uma sociedade que oprime. E quando a gente percebe isso, essa questão da hierarquia social, a gente está pronto para entender que homens brancos sempre foram licenciados, quer dizer, foram os licenciados para falar sobre todo mundo, né? Para definir social, histórico e economicamente as mulheres, os negros e negras e todas as outras etnias do mundo, né? O conceito de lugar de fala vem para dar um basta nisso. Nós podemos, devemos e somos os mais indicados para falar sobre nós mesmos. Ou seja, se um jornal quiser fazer uma matéria sobre a favela, deveria ser, né? Deveria chamar um favelado para falar sobre aquela realidade, para usar os termos certos,
né? Enfim, no mínimo para fazer uma assessoria ali. Se o Estado for fazer uma política pública para as mulheres, precisa chamar mulheres para conversar, precisa ouvir essas mulheres e elas precisam ser as redatoras desse projeto de lei, né? Não faz sentido nenhum a gente ter uma lei para mulheres escrita para homens, pensada por homens. E é exatamente isso que acontece na nossa sociedade, por isso que tá tudo de cabeça para baixo, né? E a gente continua aí sonhando. Por exemplo, vai fazer uma novela e essa novela vai falar sobre racismo, vai ter o tema central sobre racismo, chama um autor negro, chama um diretor negro, tenha artistas, atores negros nessa novela, né? Então, assim, essas são estratégias e aí por aí vai em todas as outras opressões, né? Tá. Então, Ingrid, quer dizer que só mulher pode falar de feminismo, só negro pode falar de racismo, só gay pode falar de homofobia? Não. Não é isso que eu tô dizendo, nem é isso que a Djamila disse. Pra começar, que o problema da homofobia é do homofóbico, o problema do racismo é do racista e o problema do machismo é do machista. E pra continuar, que nem sempre uma mulher vai saber versar sobre feminismo, um negro ou uma negra vai saber versar sobre racismo, porque o sistema de hierarquização da nossa sociedade é tão perfeito, né? Esse esquema de opressão é tão perfeito que muitas vezes faz com que a gente reproduza essas opressões contra nós mesmos. O que faz com que mulheres tenham atitudes machistas e negros e negras reproduzam o auto-ódio, né? E por aí vai. A ideia central do livro é essa, né? De que todos podem falar de todos os assuntos, mas cada um vai falar a partir do seu lugar de fala, né? O que é um ótimo exercício para reconhecer seus privilégios sociais. Por exemplo, um homem branco vai falar sobre racismo a partir do local social dele dentro da vivência do racismo. Ou seja, do opressor, de quem geralmente se beneficia dessa estrutura racial. Uma pessoa hétero, por exemplo, vai falar sobre homofobia a partir do seu local de hétero que não sofre essa opressão, mas que ainda assim entende que é importante explicar para os seus iguais, héteros, que respeitar o outro é importante. Coisas que às vezes parecem ser assim super simples, super banais pra gente, mas que muita gente não é. Então, por exemplo, o homem branco não pode escrever um livro sobre racismo, não pode fazer uma poesia, uma música sobre racismo. Pode! Ele vai explicar, ele vai alertar as outras pessoas brancas dos privilégios que esse sistema, que essa estrutura racista lhes proporciona, né? Então, assim, muitas vezes essas pessoas que estão em locais privilegiados na sociedade não escutam o outro, escutam os seus iguais. Então, o hétero tem uma importantíssima participação na luta LGBT, o branco tem uma importantíssima participação na luta antirracista, o rico tem uma importantíssima participação na luta contra as desigualdades sociais, as desigualdades de classe, que vamos colocar assim, né? Só que eles não vão ficar falando a partir do lugar de quem sofre. Eles vão falar a partir do lugar de quem se beneficia dessa estrutura, tentando mostrar para os seus iguais como a gente teria uma sociedade muito melhor, muito mais justa, muito mais segura, com muito mais qualidade de vida para todo mundo, se cada um pudesse abrir mão um pouquinho dos seus privilégios. E é isso que o livro da Djamila vem mostrar pra gente, para acabar com essa discussão de que você não pode falar sobre isso porque eu estou no meu lugar de fala, eu tenho que falar, você tem que abaixar a cabeça. Sim,
tem que abaixar a cabeça, ouvir o que o outro tá falando, mas pode falar também sim, a partir do seu lugar, a partir da sua vivência. Não dizendo, eu também sofro com isso, entendeu? E aí isso vai servindo para todas as variações e acúmulos de opressões que a gente tem ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. E essa foi uma breve passeada pela discussão que a Djamila faz. Ela convida várias autoras negras para dialogar com ela. Dentre elas, a Grada Quilomba, a Giovanna Xavier, a Bell Hooks, a Audre Lorde, chama para dialogar a socialista feminista que vocês já conhecem, a Simone de Beauvoir, que apareceu no livro sobre a luta das mulheres, para vocês verem como, sim, os livros vão conversando, os conhecimentos vão agregando um ao outro, como eu disse lá no começo. E também chama para conversa filósofos como o Walter Benjamin. Então, assim, eu dei uma passadinha só para dar uma pitada do que ela falou, para vocês terem vontade de ir lá ver a discussão completa. Ela traz muitos dados, ela traz muitas passagens dos livros desses autores e de vários outros. Mulheres, negras e homens filósofos e intelectuais desse nosso mundão. Mas e vocês, galera? Eu quero saber de vocês. Vocês já conheciam, já tinham ouvido falar da Djamila? O que vocês acham dela, se vocês já conheciam? O que vocês acharam no vídeo? A Djamila diverge opiniões do movimento negro, né? Então, assim, ame ou odeie. Eu gosto muito dela, tenho meu máximo respeito. Eu, por incrível que pareça, não sou uma pessoa de polos, né? Então eu curto muito a Djamila. Diz aí pra mim o que vocês acham dela, se vocês já tinham ouvido falar, comenta aqui embaixo. Se vocês acharam esse vídeo útil, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilha com seus amigos que vocês sabem que também gostam desses assuntos de literatura, de leitura. E tamo junto, vamos nessa. Mais uma vez lembrando, vou deixar aqui os dados da Marcha das Favelas. Eu falei, né, apresentei a Marcha das Favelas lá no último vídeo, no qual eu falo sobre os acionistas do nada. Vocês podem ir lá conferir o último vídeo, conhecer mais sobre a marcha, conhecer o Orlando Zacconi. Eu vou deixar aqui na descrição também o contato da marcha. Então entre em contato com a galera, segue nas redes sociais, já é uma forma de ajudar. E é isso, galera. O que quero, o que eu der. Vamos transformar essa sociedade, vamos transformar esse mundo no qual a gente vive, num mundo de oportunidades para todos. Um abraço.